E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael de Figueiredo Cunha, sou advogado, pós-graduando em Direito Médico e hoje nós vamos dar início ao curso de Direito Médico aqui no Trilhante. Para a gente formar uma base sobre o direito médico e os entendimentos que vão ser passados posteriormente ficarem mais claros, a gente precisa entender qual é a relação entre a medicina e o direito, certo? Então vamos lá. A medicina, ela está presente na sociedade desde os primórdios, certo, da humanidade, pois sempre existiu, sempre, dor e doença, tá? Inicialmente, a medicina ela era entendida como um poder divino, como as pessoas que detinham, né, praticavam a medicina, elas eram tidas como pessoas que tinham poder divino, que eram agraciadas com o poder divino, certo? E algumas doenças, como por exemplo a epilepsia, elas eram tidas como castigos, como doenças diabólicas. Então entendia que a pessoa tinha que conviver com aquilo por ser um castigo ou uma doença diabólica, certo? A medicina, por ser entendida como um poder divino, ela não era questionada, ou seja, a prática médica ela não tinha os seus questionamentos. E isso fazia com que o paciente nunca tivesse interferência no seu tratamento, tá? O pensamento hipocrático, através de Hipócrates, foi a base fundamental para que isso mudasse. Hipócrates entendeu que as pessoas não deveriam ser tratadas com essa questão divina, certo? Com esse poder divino, e sim com questões éticas. Ele entendia que cada ser humano, ele estava sujeito a doenças, certo? Era uma questão natural do organismo. A influência do estilo de vida, a influência dos meios em que estava, o processo natural do organismo mesmo, do ser humano, levava às doenças. E por isso ele teve a linha de raciocínio de que cada ser humano deveria ser analisado de uma forma individual, exclusiva, e seu diagnóstico fosse baseado em ética, em questões científicas para aquela época, certo? Não mais em questões religiosas. O direito, né, por sua vez, ele veio um pouco mais tarde, ele surgiu com a necessidade do homem em regular e tornar clara, né, o funcionamento da sociedade como um todo. Então o homem tinha a intenção de buscar decisões mais harmônicas, decisões mais vantajosas, mas também de manter, né, aquela paz e harmonia dentro da sociedade. Então isso foi muito importante para que o direito fosse surgindo e evoluindo, certo? A evolução da medicina, das suas técnicas e procedimentos, ela afetou diretamente a organização da sociedade e, consequentemente, o direito. Por quê? A medicina, então, ela trabalha diretamente com o indivíduo, ela tem interferência direta na vida do indivíduo. E principalmente quando se fala de estudos, de tratamentos, então o direito teve a obrigação, né, a atenção de começar a regular essas questões da medicina, tá? Os primeiros pontos de contato que a gente vê entre o direito e a medicina é no Código de Hammurabi. Lá previa, né, a punição para quem causasse danos a pacientes, para os médicos, né, para quem tivesse a prática da medicina e causasse dano aos doentes. Então, nesse momento, é o primeiro ponto de contato que a gente vê entre a medicina e o direito. Com esses pontos de contato entre a medicina e o direito, causados pela evolução de ambas as ciências, né, surgiu a necessidade da criação de uma nova ciência, que foi a medicina legal. A medicina legal, ela teve como intuito principal, né, desde a sua criação, explicar, estabelecer para pessoas, para os julgadores, para os aplicadores da lei, quais são os pontos de contato entre a medicina e o direito. Então aí surge o estudo entre a relação do direito com a medicina e é onde começa-se a surgir as normas, os entendimentos, as aplicações do direito na medicina. Um fato interessante que a gente nunca pode esquecer é que as ciências biológicas, as tecnologias da medicina, as práticas médicas, elas foram evoluindo, mas elas não foram evoluindo sozinhas, certo? Elas foram evoluindo junto com todas as tecnologias que a gente tem, com a acelerada evolução, né, que existe
na nossa sociedade, e com isso surgiu, então, a necessidade de limitação. Por quê? Nós temos muita tecnologia, nós temos estudos, então vamos regular tudo o que está acontecendo para que o indivíduo não seja vulnerável nessa situação. É normal, né, que em uma sociedade o desenvolvimento de tecnologias que afetem principalmente o interesse coletivo, ela seja estudada, regulada, normatizada. Isso não é só quando a gente fala de direito médico ou de direito civil. A gente tem aí, como exemplo atual, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós tivemos um avanço, né, muito grande nas tecnologias, uma troca de informações muito rápidas na internet, e surgiu essa necessidade. Com o direito e a medicina não foi diferente, certo? Então vamos lá. O que é o direito médico? O conceito de direito médico, já que nós sabemos como surgiu o direito médico, o que é o conceito de direito médico? Direito médico é o ramo da ciência jurídica que trata de estudar questões derivadas da relação entre médico, paciente e as suas extensões. Eu sempre coloco essa e as suas extensões, só para ficar claro para vocês, porque o direito médico ele trata também de estudar as questões tributárias, as questões empresariais, as questões institucionais. Então não seria, claro, falar que estuda apenas a relação médico-paciente, como de fato a gente vê no dia a dia a relação médico-paciente. Existem estudos atrás do direito médico que também são feitos, né, no direito médico, tá certo? Bom, na próxima aula a gente vai continuar estudando direito médico e eu aguardo vocês.